Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2007. E o título deste tutorial é Atualizações de software. Busco agora essa pasta, eu digito aqui o caminho em formato UNC. Agora eu busco o caminho aqui completo, fica mais simples digitando o nome do servidor primeiro. E essa é a pasta. Eu marco aqui para ele habilitar, né, replicação diferencial. Next. Agora eu vou definir um distribution point. Tá? A gente precisa distribuir esse pacote para um distribution point antes que os clientes recebam esse pacote, porque os clientes são requisitados do distribution point. Local de download. A gente vai fazer o download do próprio site da Microsoft. Next. A gente define aqui o idioma. Já está marcado aqui idioma inglês. Next novamente. E aqui a gente vai avançando até concluir aqui o assistente. Como a gente marcou lá no início a opção para fazer o download dos updates, a gente vai fazer o download agora. Eu dei uma adiantada aqui no vídeo, geralmente leva um pouco a mais de tempo. Eu tenho um status mostrando que todos os updates foram copiados com sucesso do site da Microsoft. Agora é só clicar em Close para fechar o assistente. Tá legal? Então eu tenho aqui, dou um refresh na minha lista. O que é required aqui, se eu selecionar novamente, eu vou ter como acompanhar se eu realmente conseguir fazer o download de tudo que eu precisava, de tudo que eu tinha selecionado. Vindo aqui um pouco para a direita, eu tenho acesso a uma coluna que mostra se foi feito o download ou não. No nosso caso, sim, para todos os updates selecionados. Tá bom, agora a gente acessa Update Lists. Só a gente dar um refresh aqui, já mostra aquela lista que a gente acabou de criar. Tá legal? Esta lista, ela demonstra, ela tem aqui também pra gente, né, nesse caso, ela vai mostrar o que a gente atribuiu a ela. Eu tenho aqui o Deployment Packages. A gente tem nesse nó a apresentação dos pacotes que a gente cria para distribuição de software. Então a gente consegue acompanhar aqui também se esse pacote, o desktops que a gente acabou de criar, como a gente pode ver, ele foi já distribuído para o nosso distribution point. Isso é muito importante. A gente tem que ter certeza que o pacote chegou até o distribution point antes de fazer a distribuição para os sistemas operacionais. Na pasta que a gente criou, a gente consegue ter acesso aí às atualizações que a gente pediu para fazer download. Estão todas presentes. Agora, acessando relatórios, em reports, a gente consegue acompanhar também qual que é a conformidade de atualização de um computador. Seleciona a opção Compliance 6. Specific Computer e clica com o botão direito e seleciona Run. A gente vai estar através desse relatório vendo se o nosso computador em questão ele está em conformidade ou não, ou o que falta para ele estar totalmente atualizado. Então no campo Computer Name a gente seleciona o computador em questão. Em Vendor a gente seleciona Microsoft. Em Update Class a gente seleciona Security Updates ou o que você estiver procurando por conformidade. Executando, clicando em Display, a gente tem aqui a coluna Is Required, que ele vai mostrar qual é os updates que, de acordo com a minha lista, o meu catálogo baixado, quais são os updates que eu preciso implementar. Tá legal? Então a gente volta agora para a console. Em Update List, clica com o botão direito e seleciona a opção Deploy Software Updates. Surgiu um wizard para mim na tela. O que a gente está fazendo agora, pessoal? A gente sincronizou o catálogo de software updates através da internet com o site da Microsoft. Depois
a gente criou uma lista de updates que a gente precisa fazer a implementação, a distribuição. Na sequência, a gente acabou fazendo o download já desses updates do site da Microsoft e mantendo esses updates localmente no nosso servidor. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a implementação desses updates, né, em determinado computador. Nesse caso nosso, a gente está fazendo a distribuição para um único computador. Porém, você pode estar fazendo isso para um grupo de computadores. Isso vai depender da collection que você vai selecionar quando você cria aquele template também, tá? A princípio, a gente está fazendo aqui uma implementação. Seguindo com a configuração, a gente mantém o nome, tá? Clica em Next. Aqui a gente define, cria um novo template ou utiliza já o template que a gente acabou de criar. Clica em Next. Aqui a gente define quando esse template vai ser, né, esses updates serão implementados. Eu estou colocando aqui um deadline para agora mesmo. Dou um Next novamente. Até concluir aqui o assistente, tá? Na agenda, eu configurei para que essas atualizações sejam enviadas para o computador em questão agora mesmo. Por quê? Porque eu quero demonstrar isso para vocês. Porém, a gente poderia estar agendando isso para ser feito fora do horário comercial, que é o mais indicado, tá? Para a gente acompanhar de perto, vamos acessar aqui através da opção Remote Desktop. Vamos acessar o nosso Windows, que vai receber as atualizações. Por quê? Porque a gente acompanha através dele também o recebimento desse pacote, a instalação, e a gente consegue passar por essa experiência, tá legal? O que eu faço? Eu acesso aqui Task Manager para acompanhar, né, acompanhar aqui a rede, se eu estou recebendo alguma coisa ou não. Eu vou acessar aqui também, só um minuto, isso, vou acessar aqui C2 Windows System 32 CCM Cache, que é o local em que os pacotes que eu distribuo ficam disponíveis, tá? Como vocês podem ver, através do Task Manager a gente já está recebendo alguma coisa, tá? A gente já tem algumas políticas que estão sendo atualizadas. Nesse momento, provavelmente, o meu cliente está sendo avisado que existem atualizações para ele receber para esse computador. Vocês vão ver que a partir do momento que eu começar a receber esse pacote, o download começar a ser feito, a gente vai acompanhar isso aqui nessa tela do Task Manager. Na tela de trás, que é a pasta de cache, vocês vão ver os pacotes chegando e as pastas sendo criadas. Que a gente primeiro faz o download localmente, né, dos pacotes para depois realizar a instalação. Bom, o Task Manager está apresentando aí pra gente essa... A gente está recebendo aí algumas informações. Isso tudo depende do tempo que você definiu para suas políticas serem atualizadas, tá? Pode levar mais ou menos tempo. Como eu coloquei um tempo bem curto para atualização de política, a gente já está fazendo aqui o download dos pacotes que a gente tem disponíveis. Eles apareceram na minha pasta de cache, ou seja, está na pasta de cache, quer dizer que eu posso já fazer a atualização e logo eu recebo um aviso aqui de que os pacotes estão disponíveis aqui, os pacotes de atualização estão disponíveis para eu instalar no meu desktop. Por isso é importante acompanhar pelo Task Manager também, para a gente ter uma ideia do que o processo está sendo executado, né? Numa distribuição em massa, esse acompanhamento não é necessário fazer. O usuário vai estar trabalhando normalmente e ele recebe aí um aviso como esse que a gente acabou de receber, tá? E não tem aí maiores segredos nessa parte do processo.